Estão gravando. Pessoal, boa tarde oficialmente, então, né? Como a gente estava brincando agora no comecinho, a gente estava super ansiosos, né, para ter esse momento com vocês. É um momento muito importante para a gente, como Sales Academy, mas imagino que para vocês também, como time de loja, como time que está em contato com o consumidor, como time que tem meta para bater, e principalmente vocês que estão à frente aí como líderes, né, gerentes, subgerentes, os VRs, né, que lideram esse time de vendas, que fazem a coisa acontecer. Então, eu espero que, assim como para a gente, esse momento seja muito especial e que vocês tirem muito proveito, né, de tudo isso que a gente preparou para vocês. A ideia é que seja uma jornada muito construtiva, né, mas que a gente trabalhe junto, que a gente construa junto e que a gente possa, né, no final de tudo isso, colher ótimos resultados, né? Aqui no próximo slide está a lista de presença, mais uma vez, né? Mas eu já mandei aqui no chat para vocês, vou mandar de novo. Então, vão preenchendo enquanto a gente começa. E aí, gente, antes de mais nada, né, eu quero dar uma visão geral para vocês de como que vai funcionar a nossa jornada, né? O que é em si essa imersão em serviço, né, que a gente preparou para vocês. Então, o nosso pontapé inicial, né, o primeiro gostinho que a gente deu, né, sobre esse mergulho em serviço que a gente vai fazer, foi lá em julho, né, no mês passado, no dia 17, com o Super Encontro, né? Então, não sei se todos vocês participaram, quem participou do Super Encontro, manda aqui no chat para a gente ter um termômetro, o que vocês acharam. Mas foi um momento super importante, né? Em um momento que a gente falou, vamos dar uma pausa de falar em produto e vamos falar em serviço, porque esse vai ser o nosso grande foco agora para o segundo semestre, né? Isso não significa que a gente vai parar de falar de produto, tá, gente? Até porque a gente não pode falar. Tem produto novo chegando o tempo inteiro, tem produto se atualizando o tempo inteiro, então a gente segue com a nossa jornada de produto, mas de fato a gente, né, deu esse pontapé inicial para a gente mergulhar agora em serviço e a gente não só saber falar de produto, mas como que a gente fala com o nosso consumidor todos os dias, né? E aí a jornada de imersão em franquias, ela começa agora, em agosto, né? A gente esperou passar o Dia dos Pais também para vocês estarem mais tranquilos e poderem mergulhar, poderem focar nessa jornada, para a gente começar a jornada de conhecimento, né? Então, hoje a gente dá início a essa jornada, serão 4 módulos de conteúdo que a gente vai conduzir com vocês. Depois eu vou mostrar até para vocês que a gente fez algumas adaptações do cronograma que eu já tinha compartilhado, mas o mês de agosto inteiro segue com esse foco. Lá no mês de setembro. Opa! Fechou? Não. Pronto, aí algum microfone abriu sem querer. Lá no mês de setembro, então, finalizando os módulos, a gente vai começar uma jornada de atividades práticas que a gente vai executar em loja. Então, isso que vocês vão receber de conteúdo agora, nessa jornada, vocês vão ter o mês de setembro para fazer o download para os times de loja e poder exercitar isso de forma prática, né? Então, a gente vai criar pílulas semanais de conteúdo para soltar para vocês, e aí cada semana vai ter uma sugestão de atividade para vocês realizarem num huddle, num ponto de partida, enfim, da forma que vocês acharem melhor, e vai ser a grande reflexão da semana, né? De uma forma prática, para a gente ir doutrinando, né? E ir exercitando cada um dos tópicos, né? Com o nosso time de vendas. E aí, quando eu apresentar quais serão os tópicos, vai ficar um pouquinho mais claro para vocês, isso lá no final do nosso módulo. Outubro a gente tem uma pausinha aí de conteúdo, né? E aí novembro e dezembro a gente volta com os conteúdos de Black Friday e Natal, também para preparar vocês para esse momento, que aí muda um pouquinho, né? Porque é um momento que a gente entra numa oferta de desconto, né? Então a gente sabe que tem um outro comportamento que a gente tem que ter aqui em loja, e também o alto fluxo, né? Que faz com que a gente não consiga exercer o nosso nível de serviço da forma integral, né? Então, a gente tem que fazer algumas adaptações e aí, com esses conteúdos de Black Friday e Natal, a gente ajusta isso com vocês. E aí, para que a nossa jornada ela seja constante, né? E que a gente consiga sustentar isso até o final do ano, a partir de setembro, vocês vão trabalhar com o time de vocês, né? Justamente por serem uma posição de liderança, a observação, o feedback e o coaching, e também o uso de uma ferramenta de avaliação de serviço, que é a Service Tool, tá? Já dando um super spoiler aqui, vocês não só vão desenvolver o time de vocês em serviço, como também vão ter uma ferramenta para avaliar como que isso está se dando de forma prática, tá? E aí, por fim,
a partir de setembro também, para que a gente celebre, né, e reconheça quem está conseguindo executar tudo que a gente está desenvolvendo da melhor forma possível, a gente vai ter a terceira edição aí da Vende que é Gol, né? Que para quem já está aqui com a gente há um tempão sabe que é uma campanha de incentivo muito legal, que premia de forma muito legal, né? E para quem está agora, como eu falei, é a terceira edição dessa campanha. É uma campanha que a gente premia as lojas, os melhores desempenhos em dinheiro, né? Então, e que a gente reconhece, né, quem que está atingindo os resultados, né, quem está se destacando, as melhores operações. E aí, nesse ano, ela vai estar atrelada a essa nossa jornada, tá? Como que tá aí no chat? Rê? Alguma dúvida? O pessoal está curtindo? Super, muitos aplausos, corações. Ah, que Então, quem legal. está há bastante tempo na empresa está animado aí com tudo que está por vir, cara. Legal, gente. Então, seguindo aqui bem rapidamente para a gente, o quanto antes, entrar de fato no nosso módulo, né, no conteúdo de hoje. Como eu já falei para vocês, né? Então, no dia 17, a gente iniciou com o pontapé inicial. Hoje, a gente está com a abertura da nossa jornada, né? Então, a abertura da nossa imersão. E falaremos de cultura de serviço, né? Então, aqui hoje é o dia que a gente vai mergulhar mesmo em técnicas de atendimento, em como a gente se lá no Super Encontro a gente falou de experiência, né, da importância da experiência, hoje a gente vai falar como que a gente oferece, né, quais são as técnicas para a gente oferecer essa super experiência para o nosso consumidor. E aí, aqui os ajustes que eu falei para vocês, tá? Na semana que vem, a gente fala, então, de Service Capital e Service Tool, que aí é a ferramenta que vocês vão ter, de fato, para liderar e acompanhar o time de vendas, né, falando de serviço. E aí, no dia 26, a gente tem comunicação e observação, e no dia 27, feedback e coaching, né? Então, a alteração que a gente teve é que a gente teria uma dobradinha na semana que vem, e na outra semana seria um dia só, e a gente inverteu. A gente vai ter, então, só um dia na semana que vem, e a dobradinha fica na última semana de agosto, tá? Então, ajustem as agendas de vocês aí. Foi uma alteração que a gente fez para fazer mais sentido a sequência dos módulos, né? Tudo sempre para que fique melhor para vocês, tá bom? Então, sigam esse cronograma aqui, depois eu vou atualizar para vocês lá no grupo também, tá? E aí, para a gente começar, então, como eu falei para vocês, o conteúdo do módulo hoje é cultura de serviço. Aí E nas aí, conversas, quarta de manhã. muitos microfones, gente, hoje está demais. E aí, a Rê vai fazer essa parte do módulo com vocês, né, para a gente mergulhar de fato na cultura de serviço, né, que é algo super importante e vai ser o nosso grande foco aí para o segundo semestre. Bora, Rê? Boa, Cá, vamos juntas. Pessoal, a gente está muito feliz de trazer esse conteúdo para vocês agora no segundo semestre. Quem está há bastante tempo na empresa, ali junto comigo, vai se lembrar que em 2018 foi um ano que a gente falou muito de serviço, e eu acho que foi a última vez que a gente teve um pacote tão robusto como esse que a gente está trazendo para agora. Então, estou muito feliz, espero que vocês também estejam por estar na empresa nesse momento em que a gente vai falar tão fortemente de serviço, de atendimento e de experiência, porque a gente sabe que é isso que de fato faz a diferença ali no ponto de venda, né? Então, se por acaso algum de vocês achou complexo de entender, muita informação, muitos pontos, não se preocupem, tá tudo amarradinho, a gente vai comunicando vocês a cada semana, vai deixando bem claro, porque a gente não quer que ninguém fique confuso, fiquem tranquilos que vai tudo fazer sentido daqui a pouco, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar de cultura de serviço. Cultura de serviço nada mais é do que a experiência que a gente quer entregar dentro das nossas lojas da Adidas, né? Então, a gente sabe que os nossos produtos são incríveis e a gente sabe que os nossos concorrentes também têm produtos muito fortes. Então, obviamente que nós achamos os nossos superiores, mas ter um atendimento excepcional é um diferencial a mais que a gente tem a entregar para os nossos clientes quando eles visitam as nossas lojas. Então, a gente tem muitos casos assim de um cliente, por exemplo, que é muito fiel da nossa concorrente, e aí de repente ele decide entrar na Adidas e ele é tão bem atendido que ele fala: "Nossa, é aqui que eu vou ficar. Esse cara me ouviu, conversou comigo, entendeu o que eu queria e tudo mais". Então a gente sabe que um ótimo atendimento faz toda a diferença. E a Adidas, né, uma empresa que tem tanta cultura, que tem tanta tradição e tanta história, obviamente que tem uma cultura de serviço muito forte também para segurar isso tudo, né? Então, nosso objetivo com esse módulo é fazer com que vocês entendam qual que é a nossa cultura de serviço dentro da Adidas, e aí entrar no detalhe de cada um desses itens e comportamentos para que o atendimento seja de fato memorável.
A gente falou um pouquinho ali no Super Encontro sobre a diferença do atendimento presencial, de uma compra no nosso site. Então, a gente tem muito a oferecer numa compra presencial, muito desse calor humano, ter uma conversa, um entendimento, abrir o coração, ser uma pessoa ali de fato que entende o que a pessoa está querendo dizer. E um ponto muito importante, vocês devem ter visto ali na jornada, que a gente está falando de serviço, cultura, atendimento, mas a gente fala de feedback, fala de coaching, fala de observação e fala de comunicação, que são técnicas muito fortes para qualquer profissional e para qualquer um de vocês que trabalha dentro da loja. E para nós também que trabalhamos no escritório, enfim, são técnicas para a liderança. Então, assim, tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque vocês, nessa jornada, vão não só desenvolver os conhecimentos de vocês com relação ao atendimento, mas também vão se desenvolver como pessoas e como líderes. Então, o próximo slide vai falar um pouquinho sobre o papel de cada uma das pessoas dentro da loja, né, Ká? E é muito legal, porque muitas vezes quando a gente pensa em atendimento, experiência, relacionamento com o cliente, a gente está pensando vendedor e caixa, talvez. Porque são as pessoas ali que a gente vê na nossa cabeça, de fato, quando pensa em relacionamento. Mas não, gente. Todo esse staff, todas essas estrelas dentro da loja impactam diretamente uma ótima experiência. Por quê? De nada adianta você ter um vendedor super engajado e super apto a fazer um atendimento excepcional se o estoquista não traz nunca o produto que ele está precisando. Ou se, por exemplo, o VM Champion não fez uma super exposição que vai trazer uma experiência negativa ali dentro da loja. Então, o que a gente quer mostrar para vocês? Por exemplo, aqui o estoquista, a gente está chamando de o guardião da fluidez. Porque se ele também não estiver ali super alinhado e quiser entregar a melhor experiência dentro da loja, com certeza, alguma parte ali do processo vai ficar capenga. Quando a gente fala do vendedor, a mesma coisa, né? O vendedor ali é o primeiro rosto, a primeira cara, e ele também é uma estrela dentro daquela jornada, né? A gente está chamando aqui como o principal conector da jornada. O operador de caixa, gente, é muito, muito, muito importante. E às vezes a gente acaba não sendo a primeira pessoa que a gente pensa quando a gente fala de atendimento. Mas, meu Deus, quem nunca foi numa loja, foi super bem atendido por um vendedor, chega no caixa, é mal atendido, o cara não olha na sua cara direito, ou tá mal-humorado, ou tá ali batendo um super papo com outro cara do caixa e você se sente ali, né, uma estátua plantada na frente dela. Você fala, caraca, o que eu estou fazendo nessa loja? O cara não tá nem aí para mim. Então, é o 360. É, de fato, a jornada inteira dentro da loja e o operador do caixa faz uma super diferença ali também. A gente está falando ali, né, a última impressão também conta. In-store coaches, né, nem se fale, estamos aqui com a Camila, que pode me ajudar a trazer ainda mais peso, mas os in-store coaches nos ajudam com muito conhecimento de produto, com muito engajamento dentro das lojas, então são os treinadores da excelência, e temos aqui algum com a gente também. Especialistas são os experts que geram confiança, e geram confiança não só no time de loja, que talvez em algum momento de apuro, em que você não sabe muito bem sobre falar com alguma coisa, você tem lá aquele ponto-chave que é o especialista para te ajudar nos argumentos, mas também trazem confiança para o consumidor. Então, o cara, quando ouve um especialista falando, ele fala, nossa, é isso aí, se eu precisava de qualquer outro convencimento, esse cara trouxe para mim, ou essa menina. VM Champion, obviamente, traz o design ali e aquele atendimento, como que a gente fala? Material, né, Cá? A gente, material service. Material service. Material service. Quando a gente fala de serviço, tem tanto o atendimento de pessoa como pessoa, mas também tem o atendimento da loja, né? De ter uma loja limpa, organizada, e o VM Champion ajuda muito nesse sentido. E aí, por fim, mas obviamente não menos importante, a gente tem os líderes, gente. O que os líderes são? Eles são exemplos, eles são espelhos vivos de todos os papéis. Então, vocês vão ver que quando a gente falar de feedback, coaching, a gente vai falar muito disso, de vocês serem exemplos para os times de loja, para os times de vocês, porque para as pessoas se inspirarem, para as pessoas ouvirem, trazerem credibilidade para o tema, é muito importante que vocês sejam um exemplo. Então, vocês vão ver, a gente falou, cadê um spoilerzinho ali de Service Captain, vai ter uma plataforma e tudo mais. Então, para que de fato o time de vocês entre em campo e tragam animação para participar desse projeto, é muito importante que eles vejam vocês como um exemplo de loja, né? Porque se você não é uma pessoa que inspira, que não traz essa experiência de loja, esse atendimento com o cliente como uma prioridade para você, a pessoa vai olhar e vai falar, puta, mas por que ele está trazendo para mim esse tema se para ele não faz sentido? A pessoa nem fala com o consumidor, a pessoa é grossa. Não, pelo amor de Deus, não queremos isso na Adidas, gente, não faz sentido. A gente precisa que vocês, como líderes, sejam inspiradores e aspiracionais, tá bom? Então, aí é só para vocês entenderem, de fato, como cada pessoa dentro da loja
traz um impacto muito positivo na jornada do consumidor, tá? Tá, quer agregar alguma coisa ou bora para o próximo? Quero, Rê. Não, aqui eu só queria complementar que eu acho que isso que a Rê acabou de falar sobre liderança, né? Sobre o papel de vocês como líderes, é o motivo de vocês estarem aqui, né? Por que que a gente escolheu os líderes para participarem dessa jornada, né? Porque de fato vocês são um exemplo e se a gente conseguir, né, plantar uma sementinha, né, na mentalidade de vocês, isso vai se derramar, né, na a cascateia, né? Isso se torna prática no dia a dia e vocês vão conseguir, né, com a posição que vocês têm, com o comportamento de impacto que vocês têm, né, de espelho que vocês têm, Influência. influência, Influência. obrigada, era essa palavra que eu estava conseguindo lembrar, o impacto, a postura de influência que vocês têm sobre o time, né, que vai fazer com que vocês levem, né, que vocês compartilhem esse conhecimento, né, então vocês são peça fundamental para a cultura de serviço da loja e é por isso que vocês foram escolhidos, né, para estarem aqui, né? Vocês são o maestro ali que orquestra toda a sinfonia ali da loja, né, para que a gente consiga entregar o melhor resultado para o nosso, não só o resultado financeiro para o negócio, mas também o resultado de experiência para o nosso consumidor, né? Boa, Cá. Seguindo. E aí, falando de cultura de serviço, né, gente? Eu sempre lembro, a gente vai falar daqui a pouco sobre vocês pensarem alguma experiência que para vocês foi muito positiva, ou alguma que foi negativa e fez vocês sumirem do mapa e nunca mais voltarem numa loja, num restaurante. Mas sempre que eu penso em experiência de consumidor, eu lembro de uma vez que aconteceu comigo, vou contar rapidamente a história, mas uma vez eu fui fazer exames de rotina num laboratório, e aí aquela coisa, né? Puta, você faz jejum, madruga, acorda super cedo, sai de casa, tá escuro, vai até o laboratório, sem vontade de estar lá e tudo mais. Fiz tudo isso, morrendo de fome, enfim, fui pro laboratório. Cheguei lá, fiquei um pouquinho na fila. Quando chegou minha hora de atendimento, gente, a pessoa olhou a minha ficha e falou: Nossa, senhora Renata, seu horário é para amanhã, não é hoje. Aí eu, tá de brincadeira, né, moça? Me encaixa e tal. Ela falou: Olha, não tem como, seu horário é amanhã, mas o que eu posso fazer por você? Toma aqui. Mesmo assim, eu vou te dar um voucher de café da manhã para você tomar café da manhã, apesar de não estar fazendo exame hoje, toma o café da manhã. Eu falei, nossa, legal, né? Não era culpa deles, era minha culpa, e eles estão aqui trazendo um atendimento excepcional. Fui lá, tomei um café maravilhoso e tudo mais, saí um pouco mais feliz. Quando eu cheguei no manobrista, o cara olhou para mim e falou, já está saindo? Eu falei, nossa, você não acredita, o atendimento era amanhã. Ele, nossa senhora, então daqui, vou zerar o seu ticket, não vou cobrar de você não, porque amanhã você está aqui de volta. Aí eu, gente, que maravilhoso, né? Enfim, no final do dia, saí de lá, é uma história rapidinha, mas eu saí de lá super feliz. Falei, ainda ganhei um café da manhã na faixa, né? Ainda saí daqui feliz da vida. E aí virei super cliente deles, porque assim, eles viram, obviamente, que eu não estava indo lá para tomar café da manhã e nem para não pagar o estacionamento, mas eles, com o pouco que eles tinham, eles entenderam, né, minha frustração e tudo mais, e me deram ali um serviço incrível com o que eles tinham na mão no momento. Então foi muito especial, assim, virei cliente e nos próximos anos fiz os meus exames sempre lá. Mas é E eu isso, assim, acho, são detalhes. não, é só um comentário. Eu acho que assim, a sensibilidade deles perceberem, né, que o quanto você tem ido no dia errado é uma coisa que não é legal e que te gerou alguma frustração, né? Então, como que eles compensam isso? E de Super. uma forma tornou a sua experiência, mesmo que negativa por ser o dia errado, com algum nível de positividade e ainda fidelizando você como cliente, né? Então, Total, tem cara. várias pequenas técnicas aí nesse processo, nisso que aconteceu, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, acho que esse É, exemplo é muito legal. E aí depois a gente vai retomando ele conforme a gente for falando das técnicas de atendimento, porque aí vai ficar ainda mais claro para vocês como que a gente aplica isso na prática, né? Como que isso funciona na prática. Muito legal esse exemplo. sim. E a nossa intenção é que, independente de qual loja da Adidas ele vai visitar, em qual lugar do Brasil ele está indo, ele tem que receber o mesmo tipo de atendimento. É uma loja performance, é uma loja originals, é um brand center, tem que ser sempre o mesmo nível de atendimento. Então, esse é o nosso objetivo. Então, a gente está muito feliz que a gente está aí com 160 pessoas conectadas, porque, de fato, a intenção é disseminar essa informação para garantir que todo mundo tenha essa vontade e entenda a diferença que um atendimento excepcional traz ali para os nossos resultados e também na vida das pessoas, de fato. A gente pode mudar o dia de alguém, né, Cá? Bora, pode passar para o próximo, não lembro qual que é o próximo slide. Legal. Aqui a gente tem um slide que mostra dados muito legais também que vão trazer o gatilho para a gente começar a falar. Vejam isso.
73% dos consumidores escolhem a experiência como critério principal de compra. Então, quem nunca foi numa loja, foi tão bem atendido que você fala, gente, essa pessoa é maravilhosa, eu não vou sair daqui sem comprar nada dela. Aí você vai lá, compra uma meia que seja, mas você fala, gente, eu não vou sair daqui sem comprar nada. Ou o contrário, você entra numa loja, você quer comprar alguma coisa e você fala, cara, essa pessoa não merece que eu gaste o meu dinheiro com ela, eu não vou comprar. Ou até em lojas muito grandes, chega no caixa, se foi atendido por alguém, você fala, não fui, não vou falar o nome daquela pessoa que ela não me atendeu bem. Enfim, tudo isso acontece. A gente sabe que um atendimento muda tudo, faz com que a pessoa queira voltar sempre ou não voltar nunca mais. Mas, obviamente, nós ficamos com a primeira opção. Segunda informação, 32% dos clientes abandonam uma marca após uma única experiência negativa. Então, basta você fazer uma vez uma experiência negativa que a pessoa não vai mais voltar na sua loja. Então, isso é muito sério, né, gente? Porque, às vezes, por conta de uma pessoa, por exemplo, que estava, não sei, mal-humorada naquele dia, para sempre aquele cliente vai abandonar uma marca. Então, uma pessoa que comprou a vida inteira na Adidas, por exemplo, seja no Icon, seja na loja do shopping, seja na Centauro, seja na Authentic Fit, teve um mau atendimento com a Adidas, vai falar, nossa, nunca mais compro Adidas. Mas, assim, às vezes é uma pessoa, sabe? E é isso que a gente diz, todo cliente importa, toda venda importa, porque às vezes uma pequena atitude pode trazer uma consequência muito gigante. E quando a gente olha 32% aqui, parece que não é uma porcentagem tão alta, né? Em comparação aos 73% que a gente tem aqui. Mas, gente, imagine 32% dos nossos consumidores abandonando a nossa marca. Isso é catastrófico, né? Então, é o cuidado que a gente tem que ter. E é isso que a Rê falou às vezes uma pessoa, né, não está no bom dia, né? É muito pontual, mas aí é o trabalho de vocês, de novo, como líderes, né? E com a sensibilidade de perceberem o time de vocês, e aí, mais uma vez, por isso que vocês é que estão aqui, de conseguir avaliar isso, né? E de ser realmente um grande coletivo, né? Eu sei que cada um tem a sua meta individual, né? Enfim, tem a vez de cada um, de cada vendedor e tal, mas como que a equipe ela consegue se complementar? Tá vendo que um vendedor não tá legal, não tá tendo dificuldade, substitui nesse atendimento, até vocês como líderes, né, entrar nesse atendimento para não gerar nenhum atrito entre os vendedores, mas como que vocês suportam para garantir que a gente não perca nenhum consumidor, né? Eu não vou falar nem não perder nenhuma compra, porque a gente sabe que a gente pode perder uma compra hoje, mas ainda assim manter, né, reter esse consumidor e ele a longo prazo trazer benefícios para a gente. Mas como que a gente mantém esse consumidor em contato com a nossa marca, né? Então, é realmente o olhar atento de vocês, o jogo de cintura, né, a sensibilidade de perceber como está o time de vocês para que a gente consiga sempre tornar a jornada do nosso consumidor positiva, né, independente do estado emocional, da postura que o nosso vendedor está naquele dia na loja, né? Então, isso é super importante também. Super, e aí, tá. E acho que só para eu terminar, acho que uma arma muito forte, né, uma ferramenta muito forte que a gente está trazendo para esse semestre agora é, de fato, esse acompanhamento de vocês como líderes, porque a gente, em outros momentos, falou de conectar, engajar, inspirar e tudo mais, e aí passava os conteúdos para vocês, passava para os times de loja, e, obviamente, vocês trabalhavam internamente, tinham, às vezes, materiais de implementação e tal, mas o grande diferencial de agora, e dando mais um spoiler, porque a gente não se aguenta, é porque a gente está dando ferramentas muito, muito fortes para esse acompanhamento acontecer de forma consistente. E são ferramentas que exigem senioridade. Então, vocês, como líderes da loja, são as pessoas certas para fazerem esse acompanhamento, terem essa sensibilidade, acompanhamento, desenvolvimento e tudo que está por vir aí nesses próximos meses. Pode puxar, Cá, você já estava falando esse slide, eu que interrompi. Não, e aí a gente deixa essa reflexão aqui para vocês, né? Se alguém quiser até nesse momento abrir o microfone, compartilhar alguma coisa ou enviar no chat, mas é um momento bem para vocês refletirem mesmo, né? Quando vocês não estão na loja, que tipo de experiência o time de vocês entrega, né? Hoje, no status atual da loja de vocês, o time de vocês é o mesmo quando vocês estão dentro e fora da loja ou não? Quando vocês estão ali no piso de venda supervisionando, vocês notam que eles se entregam mais, né, que eles se doam mais? Essa pergunta é muito importante até porque a gente já recebeu vários feedbacks, por exemplo, de agora que não tem mais o Mystery Shopper, senti que o time ele deu uma largada no atendimento, não segue mais o passo a passo da forma que tem que ser.
Então, a gente sente que sem uma supervisão, né, sem um acompanhamento, sem uma auditoria, né, do atendimento, o time dá uma relaxada, né, dá uma largada na preciosidade do atendimento, né? E aí, como que está funcionando isso na loja de vocês? O que vocês sentem, né? Então, fiquem à vontade se quiserem compartilhar, mas é bem para vocês refletirem mesmo do porquê que a gente precisa de vocês como líderes, atuando de forma observadora, de avaliadores, né, de serem realmente guardiões da experiência, guardiões do serviço, da cultura de serviço na loja de vocês, né? Porque o time não é que a gente quer que só funcione quando vocês estiverem de olho. Na verdade, isso precisa ser em tempo integral, né? E aí, mas a gente sabe que o time sente falta disso. A gente sabe que o time sente falta de ter alguém que está olhando, até por reconhecimento, né? A gente que trabalha em escritório, por exemplo, é muito ruim quando a gente entrega alguma coisa, quando a gente entrega algum projeto e ninguém viu, né? Quando a gente gera algum resultado e não tem ninguém olhando. Então, o nosso time em campo, né? O nosso time em loja também, né? Se não tem ninguém ali para dar um feedback positivo, para reconhecer um atendimento excepcional que ele fez, ou até, né, para dar um feedback construtivo, para que ele se desenvolva, para que ele cresça, para que ele vença as dificuldades dele, também não é legal, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse acompanhamento e que vocês estejam super ativos aí, né, junto com o time, para que isso se perpetue, para que isso seja constante, seja presente no dia a dia deles, de forma integral, né? Deixa eu ver se tem algo aqui no chat. Rê, alguém quer comentar? Contem pra gente. E aí, alguém se... Não é possível, gente. Tem 162 pessoas. Estão muito quietinhos. Não? Então, vou seguir. Vou E aí, a falar gente... que para a gente foi muito Tá. engraçado, né? Quando a gente começou a ouvir que tem loja que está sentindo falta do Mystery Super. Shopper, porque quando tinha o Mystery Shopper, gente, vocês queriam que ele sumisse do planeta. Todas as semanas a gente ouvia a mensagem: não quero esse homem mais na minha loja, não Não gostei quero dessa esse loja, não homem. concordo, não Não sei o temos quê. saudade aqui no Rio, não. Então, mas algumas pessoas sentem saudade. E a gente falou, gente, saudade do Mystery Shopper, como assim? A gente achou que vocês queriam sumir com essa pessoa. E, na verdade, é isso. Algumas lojas, que não vamos citar nomes, sentiam que o time era mais dedicado no atendimento quando sabiam que ia vir uma pessoa avaliada dentro da loja. Olha que loucura, né? Não deveria. Um avaliador deveria ser apenas o cliente. Saber que o cliente vai receber um ótimo atendimento deveria ser o suficiente, né? Mas enfim, o que eu acho que a Cá está querendo trazer é que a gente quer trazer de novo esse sentido de avaliação, de acompanhamento, desenvolvimento do time com essa ferramenta que a gente vai trazer, porque não é o Mystery Shopper, que a gente sabe que a maioria de vocês quer jogar uma bomba na cabeça deles, mas é outra forma ali de alguém mais próximo e que está prezando pelo desenvolvimento do time, os resultados da loja, que com certeza vai trazer ainda mais frutos, né, Cá? Total, Rê, ó, foi só mencionar o Mystery Shopper que aí surgiram coisas no chat, olha lá. Mas eu acho que é isso, gente. O papel do Mystery Shopper muitas vezes trazia uma penalização, né? Porque tinha nota ali, mas eu acho que ele proporcionava conversa, ele proporcionava diálogo, desenvolvimento, reflexão, e eu acho que é isso que hoje falta. E talvez seja isso que o nosso time está sentindo falta e que a gente recebeu algumas cobranças nesse sentido, né? E aí é a parte boa do Mystery Shopper que a gente quer trazer, que é o desenvolvimento, foco, observação, feedback, reflexão. Então, a gente deixa de lado, né, as coisas ruins que aconteciam no Mystery Shopper e a gente traz o que ele tinha de bom, que a gente conseguir entregar um atendimento de excelência e fazer o acompanhamento do nosso time, que esse é o principal, tá? E aí, como eu falei para vocês, então lá no encontro, no super encontro, a gente falou muito de experiência, 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 né? A gente encheu vocês com essa palavra. E aí eu sei que, né, por muito tempo a gente fala muito disso, a gente fala do SEI, e fica muito subjetivo, né? Fica muito flutuante, assim, de que forma que a gente faz isso, né? Como que a gente, de fato, entrega um atendimento memorável, né? O que meu time precisa fazer, de fato, de forma tática, para que a gente consiga entregar essa experiência que vocês tanto falam, né? E aí a gente listou aqui para vocês algumas etapas de um atendimento memorável, né? E aí, até para que vocês entendam que a gente não vai deixar de falar de SEI,
porque SEI é o nosso modelo de atendimento, isso é padrão globalmente na Adidas, então a gente nunca vai deixar o SEI de lado até que venha outro modelo, mas aqui é uma forma da gente deixar isso um pouco mais tangível, né? Um pouco mais claro e aproximar dos exemplos práticos das coisas que vocês vivenciam na loja, né? Então, para ficar ainda mais claro para vocês, né, e para entender que a gente não está mudando o SEI, né, e está apenas traduzindo ele para vocês, a gente traz essa tabelinha para que vocês consigam fazer esse comparativo, né? Então, quais são as etapas de um atendimento memorável? A gente traz 5 habilidades aqui que o nosso vendedor, né, e vocês também como líderes precisam desenvolver para que a gente consiga entregar isso. Então, a gente está falando de primeiro contato, que é feito ali no momento do conectar. Então, como que eu abordo esse consumidor, como que eu recebo, né? Como que ele me percebe e como que eu faço a conexão inicial com ele. Então, isso está dentro do conectar. Aí a gente tem a outra etapa, né? Que é a outra habilidade, que é a escuta ativa, né? Que isso está dentro do conectar e do engajar. Porque se eu não escuto o meu consumidor no momento que ele entra na loja, eu já não consigo nem me conectar com ele. E muito menos engajar, né? Então, escutando ele que eu vou entender uma necessidade, que eu vou conseguir ofertar o que ele realmente precisa, que eu vou demonstrar um interesse genuíno por ele. Então, a escutativa ela está dentro das etapas de conectar e engajar. A personalização, e aí aqui quando a gente fala de personalização, não é Maker Lab, tá? É a personalização de atendimento mesmo. Então, como que eu ofereço um atendimento personalizado? Como que eu trato todos os consumidores, né, cada consumidor, na verdade, como único, né, entendendo a individualidade dele, entendendo que, até uma brincadeira que eu usei muito lá no Super Encontro também, entendendo que não é um cifrão entrando na loja, né, mas é um ser humano cheio de características únicas e da personalidade dele. Então, como que eu traduzo isso, como que eu enxergo isso e engajo esse consumidor, né? Então, personalização está dentro do engajar. O contorno de objeções, né, que é uma etapa que a gente passa em quase todos os atendimentos, né? Então, maravilhoso o atendimento que a gente não precisa contornar uma única objeção sequer, né? Que o consumidor já entra ali, tudo que a gente oferece, ele fala amém e vai para o caixa, né? Então, isso dificilmente acontece. Então, o contorno de objeções faz parte e é uma habilidade que o nosso time precisa desenvolver para manter o engajamento com o consumidor e também para inspirar o nosso consumidor, né? Porque a forma com que ele contorna uma objeção pode ser uma forma que ele inspire o nosso consumidor e que esse consumidor vai sair inspirado da nossa loja pela nossa marca. Então, o contorno de objeções ele vai estar dentro, né, do conectar, ou do engajar e do inspirar. E por fim, e não menos importante, né, isso tem que estar presente na jornada inteira, né, na etapa inteira do atendimento, o encantamento, né, que é de fato como que eu encanto esse consumidor, como que eu conecto todas essas etapas e torno uma experiência incrível para que haja um encantamento, né? Ou então, como que eu faço uma ação no meio do atendimento para que esse consumidor saia encantado por mim, pela marca, pela loja, né, e volte depois, se torne um consumidor fiel. Então, aqui a gente traz isso dentro do inspirar, né? Porque, de fato, o encantamento é o que vai deixar o nosso consumidor inspirado, ainda que ele compre ou não naquele momento que ele foi na loja, né? Então, é algo que também é pensado a longo prazo, né? A gente não pode só pensar no dia de hoje, mas pensar no dia de amanhã também, né? E uma coisa muito importante que a gente tem conversado, e até quando eu fiz o papo com os supervisores, com os accounts, para a gente apresentar essa jornada, gente, é que a gente está num momento muito bom da nossa marca, né? A gente está numa onda maravilhosa da Adidas, a gente está ali quase virando o jogo, a gente está quase passando a Nike, então a gente está no melhor momento de marca. Só que, infelizmente, a gente não tem 100% de controle disso, né? O mercado ele é orgânico, muitas coisas podem acontecer e a gente não sabe do dia de amanhã, a gente não sabe por quanto tempo a gente vai continuar surfando essa onda, né? É óbvio que todo mundo está trabalhando para que isso se mantenha, né? Todas as estratégias estão sendo desenhadas para que se mantenha, não, né? Para que aumente ainda mais, né? Para que a gente cresça ainda mais, mas a gente não sabe. E aí, como que a gente aproveita esse melhor momento para que a gente crie uma legião de consumidores fidelizados, encantados, inspirados, né, engajados com a Adidas, para que mesmo que algo aconteça, né, mesmo que essa onda passe, a gente continue com bons resultados, porque os nossos consumidores são fiéis, né? Então, por isso que eu digo que a gente sempre tem que pensar
a longo prazo, né? A gente não pode pensar só no dia de hoje, na venda de hoje, mas como que eu me conecto com o meu consumidor, como que eu crio uma carteira de consumidores ali para que isso se perpetue, né? Para que eu tenha isso para frente, né? Para que isso seja constante, independente do cenário econômico, independente do cenário de mercado, eu consiga ali continuar entregando experiências para os meus consumidores, né? E aí, deixa eu ver que tem algumas coisinhas aqui no chat. Ó, quem falou isso existe muito da postura dos vendedores mudarem, mas busco por serem iguais com minha presença ou não. Perfeito. Quem aqui está falando da sua presença na loja, né? É isso, né? É trabalhar para que a gente consiga uma experiência constante, independente da supervisão ou não, né? O Luan falou que para o pessoal mais antigo, Mystery Shopper é um medo surreal, mas na mesma época a Adidas já tinha, eu sei, e quem fazia o básico bem feito arrasava, perfeito. E a Júlia, experiência, 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 já vi esse padrão em algum lugar. A Júlia tá lembrando da doutrinação que eu faço com eles, que são Store Codes, com treinamento, 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 aqui na imersão de serviço, então vai ser experiência, 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 vai ser o equivalente, Gil. Muito bom. E aí agora a gente entra, então, em cada uma das etapas, né? Então, como que a gente vai esmiuçar cada uma das etapas e entender melhor como que na prática a gente pode executar isso, né? Então, Rê, fica à vontade para entrar em qualquer momento aqui para me complementar. A Rô também, que eu vi que está aqui com a câmera aberta. Se lembrarem de algum exemplo de loja, lembrarem de alguma coisa prática para complementar, também fiquem à vontade, tá? E aí, o primeiro contato, então, gente, é a etapa 1, né, do nosso atendimento memorável, é a habilidade 1 que o nosso vendedor tem que desenvolver. E aí, como que isso se dá na prática, né? A postura, gente. A postura, ela fala antes que a gente abra a boca, a gente já está comunicando, né? A gente já está passando uma mensagem. E aí, pesquisas dizem que a primeira impressão, ela acontece nos primeiros 7 segundos e não pode ser refeita. Então, dificilmente você vai conseguir converter essa primeira impressão que você gerou para a pessoa, se você receber ela de uma forma que não é legal, né? Se você não abordar ela de uma forma que não é legal, de uma forma que é legal. Então, imagina, né, até um exemplo que eu fiz com os Store Codes também, quando a gente fez o módulo de comunicação. Mas imagina se, quando vocês começaram a entrar aqui no nosso treinamento, eu e a Rê, a gente recebeu vocês super bem, né? Gente, seja bem-vindo, que felicidade, boa tarde. Nossa, estávamos muito ansiosos. Agora imagine se vocês tivessem entrado e vocês encontrassem eu e a Renata assim. Boa tarde. Rê, aceita aí. Aceita a galera aí. Ah, Gente, não, preguiça, não quero. não, a experiência seria totalmente diferente, porque mesmo que depois a gente mudasse o comportamento, que a gente ficasse mais animado, foi a recepção que a gente fez por vocês, né? Vocês iam, no mínimo, achar que a gente estava fingindo, porque no começo a gente estava de saco cheio de ter que dar esse treinamento, né? Então, isso faz muita diferença, né? Então, esse primeiro contato é muito importante. Ó, o César falou no chat, eu ia sair na mesma hora. Realmente, né? É como quando a gente chega na casa de alguém também, né? Então você combina de visitar alguém. Se você chega, a pessoa abre a porta e a pessoa tá com uma cara amarrada, não te dá um sorriso, não te cumprimenta, eu também não teria vontade de entrar nessa casa, né? Então é a gente fazendo esses comparativos, né? De exemplos práticos, de exemplos fora da caixa, até que não é o nosso dia a dia em loja, para a gente entender o quanto isso tem impacto, né? Cara, que eu acho muito legal desse módulo é que a gente, quando fala de conectar, a gente está muito acostumado a falar sobre como puxar assunto, né? O que falar para conectar, que tipo de frases usar de conexão, de gancho e tudo mais. Mas o legal desse módulo que a Cá está trazendo é que a gente está falando também de linguagem não verbal, que aí de fato é a postura, é o seu rosto, a forma se você está largado, se você está de costas, se você nem se mexe para falar com a pessoa, se você não sorri. Então, a conexão, ela vai muito além do que você vai falar, ela tem muito a ver também com a sua aparência, né? Com a forma como você aparenta, se você está largado ou não, se você está... Olha a postura do Messi, o cara mostra confiança, né? Ele mostra que ele entende o que ele está fazendo. E é exatamente a mesma coisa. E aí eu sinto que a gente fala muito de, o que falar? Posso te ajudar? Tipo, esse é um tipo de conexão que a gente não quer que vocês façam, mas a gente também está seguindo para o caminho do não verbal, de fato é postura, o tom de voz e tudo isso que tem a ver com esse momento, né, Cá?
Total, porque a gente vai falar também da conexão inicial, né, da forma de abordar, só que antes tem a linguagem não verbal. Então, não adianta nada a gente treinar várias técnicas, frases, forma de quebrar o gelo, nananã, se antes a linguagem não verbal estiver desconectada da técnica que a gente vai aplicar a seguir, né? Então, as coisas precisam se conversar, né? E aí a gente traz aqui alguns exemplos de linguagem não verbal e o impacto que isso tem, né? E olha esse dado, gente: 93% da linguagem não verbal tem impacto na comunicação. Então é isso, o nosso corpo ele fala antes da gente. Então, antes da gente emitir qualquer som, antes da gente verbalizar qualquer coisa, o nosso corpo está dizendo, né? Então, existem técnicas, por exemplo, para pegar se uma pessoa está mentindo, né? Se a pessoa está nervosa, se a pessoa pela forma que o corpo dela está se conectando, né? Demonstrar interesse. Então, a perna, a direção em que minha perna está direcionada pode significar. Eu não tenho esse conhecimento, tá, gente? Só dando exemplos bem rasos aqui para vocês, mas a direção da minha perna indica onde que está o meu ponto de interesse, umas coisas assim, porque o nosso corpo ele fala de fato. E aí, que mensagem o nosso corpo está transmitindo para o consumidor antes dele entrar na loja, antes da gente poder verbalizar alguma coisa, né? Então, alguns exemplos aqui, como sorriso, por exemplo. Então, trazendo aí do exemplo de quando vocês entraram, eu e a Renata recebemos vocês com um sorriso natural, com um sorriso sincero, e sincero de verdade, porque realmente a gente estava feliz por esse momento em receber vocês aqui. Então, isso gera acolhimento, gera receptividade. E aí, se vocês tivessem entrado e a gente, sério, eu nem consigo fazer, gente, nem consigo fazer, interpretar a cara séria aqui, mas com a ausência de sorriso, né? Sem o calor ali mesmo que não tenha um sorriso de dentes, né? Um sorriso de olhos, né? Então, mostrar que a gente está feliz, que a gente está acolhendo, passa frieza, passa desinteresse, né? Que foi aquele jeitinho que eu exemplifiquei para vocês, né? Então, isso faz muita diferença. Então, o sorriso é o primeiro cartão postal ali, é o primeiro contato que a gente vai ofertar para o nosso consumidor. O olhar, né? Então, o olhar ele também diz muito e ele é muito importante para uma comunicação. Então, como é ruim quando você está falando com uma pessoa, todo mundo com certeza já passou por isso em algum momento da vida ou passa constantemente, de você estar passando, falando com a pessoa e a pessoa tá, tipo, sei lá, olhando para outro lado. Ou sei lá, uma coisa que me incomoda muito, quando eu estou falando com alguém e eu percebo que a pessoa não está olhando para mim, mas está olhando para alguma parte do meu corpo, sei lá, para o meu cabelo. Aí você fica assim, meu Deus, acho que meu cabelo está bagunçado. O que será que tem na minha cabeça? É muito ruim, assim. Então, um olhar direto, né? Mas um olhar direto não é para encarar também a pessoa, né? Não intimidador. Então, tem que ter a dose correta aí. Mas um olhar direto, né? Mostrando conexão, transmitindo que você está prestando atenção, que você está absorvendo, né, o que o consumidor está falando, é muito importante. E aí o olhar distante, o olhar desatento, né, vai dar para o consumidor essa sensação de que ele está sendo ignorado. Então, aqui, super importante. A postura, como a Rê falou, né, até deu o exemplo do Messi lá, que ele está todo pomposo, então uma postura ereta, aberta, transmite que você está à disposição, mas também gera confiança, né? Você é dono do conhecimento ali na loja, né? Você vai atender o consumidor e você sabe o que tem ali, quanto custa, qual que é o perfil, qual que é o produto ideal para o perfil dele. Então, é você, como vendedor, é o detentor do conhecimento ali, né? E aí a tua postura é o que vai demonstrar confiança, né? Por outro lado, ombros caídos, né? Ou então braço cruzado, vai demonstrar desânimo, desmotivação, né? Ou que você está na defensiva, né? Que você não está recebendo aquele consumidor. E aí, como que eu vou passar uma mensagem? Como que eu vou ofertar um produto? Como que eu vou contornar uma objeção se eu, né, não transmito essa confiança, se eu não demonstro que eu sou dono do conhecimento, que eu sou dono do que eu estou falando. Então, a postura também é uma linguagem não verbal muito importante. As mãos, né? Então, eu sou uma pessoa que falo muito com as mãos também, então vocês devem ter visto minhas mãozinhas aqui várias vezes enquanto eu estou falando. Tem que ter um certo cuidado também, né? Porque se eu gesticulo demais, vocês param de prestar atenção no que eu estou falando e vocês só vão olhar para minhas mãos. Mas as mãos, elas ajudam a transmitir, ajudam a comunicar também, né? Então, às vezes, ficar sinalizando, pega uma peça, enfim, a mão complementa também, né? E aí, as suas mãos livres, né, visíveis, também transmite uma sensação de acessibilidade e segurança.
Se você deixa a mão no bolso ou a mão para trás, né, transmite uma sensação de descompromisso, né? Então, imagina, você chega na loja, o cara tá lá com a mão no bolso. Tipo, meu, ele não tá nem a fim de pegar o produto para te mostrar. Então, vai dar uma sensação de que ele não está compromissado com o que ele tem para fazer ali, né? Então, as mãos livres e acessíveis são muito importantes. E o tom de voz, né? O tom de voz também é muito importante, gente. A forma com que eu transmito tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é muito importante, né? Eu transmito clareza, eu transmito empatia e eu transmito segurança, né? Eu demonstro que eu sei o que eu estou falando, né? Se eu falasse muito baixo ou num tom robótico, de como se eu só estivesse lendo o que está escrito aqui, eu não ia passar confiança para vocês, eu ia demonstrar que eu estou insegura com o que eu estou falando, que eu não tenho conhecimento desse conteúdo que eu estou falando. E aí a mesma coisa o nosso vendedor, né? Então, além da clareza e da empatia, é muito importante que o tom de voz do vendedor ele transmita segurança do que ele está falando, né? De novo, o vendedor ele é o detentor do conhecimento. E aí, como que ele transmite com o tom de voz dele que ele sabe o que ele está falando, né? Que ele é a pessoa ideal para atender ali o consumidor e para prestar o serviço que ele precisa naquele momento na loja. Super, Diga, Kai. E o tom de voz também, ele traz muita energia para o atendimento, né? Então, é super. muito diferente você falar, contar uma história e apresentar um produto com um tom de voz assim, né? Baixinho, sem graça, Sim, ou nossa, nananã, com animação. Então, chama atenção, faz com que a pessoa queira total. prestar atenção em você, enfim. E eu vou aproveitar que eu estou falando, já vou trazer aqui algumas mensagens do chat que a galera se animou, gostei muito dos comentários. Então, o Jordan trouxe assim: ser recepcionado dita todo o atendimento. Perdeu o quebra-gelo, já era. Já era. Então, é isso. Atendimento ali, a recepção na loja faz toda a diferença. O César de Fortaleza falou: domingo eu atendi um casal de argentino. Eu não sei falar argentino, mas eles falaram que eu fui muito sensacional. E levaram 5.500 comigo. Ainda me chamaram para tomar uma escola com eles. Fiz eles rirem Uau! na loja e falaram muito bem do atendimento. Muito legal. O Luan Fernandes falou: o conectar é o primeiro passo para ditar como vai ser o atendimento. Um bom conectar transforma o engajamento em algo natural e você vira amigo do cliente. Total. O Antônio, do Diamond, falou: achava isso muito real e agora tenho certeza com esses dados. Realmente. O Perfeito. Roberto falou sobre pré-recepção, um momento sagrado, postura e concentração. Sua postura ao receber seus clientes é fundamental para ter total credibilidade em suas demonstrações e palavras. Aí, legal que tanto a Gabriela quanto o Alan falaram do livro O Corpo Fala, de fato, ele é Legal. excelente, ele entra nesse detalhe do quanto o seu corpo, a forma como você senta, se posiciona e tudo mais, impacta na mensagem que você quer passar. O César, de Fortaleza, de novo, falou que o sorriso muda o seu dia, é verdade. O Cid falou, o sorriso e o olhar já ganham o cliente na porta da Com loja. certeza. Aí o Julião de Vila Velha falou: para os meus vendedores não ficarem com a mão no bolso ou cruzados, aqueles que fazem, eu cedo uma bola para eles tirarem essa possível sensação de desânimo. Ah, muito legal, boa ideia. Pelo menos a pessoa ali ficar no clima do esporte e não parece desanimado nem com a mão nos bolsos. E para Boa. terminar, a Giovana trouxe: um sorriso já muda o dia de qualquer um, imagina de um cliente. É isso, gente, que bom. Total. Estamos na Não, mesma total, página. gente. Exato, e assim, a gente sabe também que é muito difícil você conduzir um atendimento legal, um atendimento sincero ali, ágil, enfim, descontraído, quando a pessoa chega com a guarda muito fechada, né? Quando a pessoa já chega muito sem querer interagir, é difícil. Só que o contrário também acontece, né? Se o cliente às vezes está até animadão, está com a energia lá em cima, ele chega e o vendedor está com a energia lá embaixo, sem sorrir, né, com o olhar distante, com a mão no bolso, automaticamente o consumidor também vai mudar a postura dele. E aí, gente, ladeira abaixo. Né? A chance desse atendimento dar bom é muito pequena, a não ser que o consumidor queira muito comprar, né? Ou ele tenha uma obrigação ali de comprar um produto naquele dia. Senão, ladeira abaixo não vai ser um atendimento de sucesso. Então, a gente tem que lembrar que o vendedor é um ser humano, mas o consumidor também é. E aí, como que o vendedor é o que está no nosso controle, né? Porque o consumidor não, a gente não tem como controlar como que o consumidor chega na nossa loja, mas como que ele é recebido, a gente tem. Então, como que o que está minimamente na nossa mão, que é controlável por nós, a gente consegue garantir, né? É garantir, no mínimo, um sorriso, no mínimo, assim que o cliente entra na loja, né? Então, começando pela linguagem não verbal. E aí,
obviamente, a gente tem que falar de conexão inicial, né, de formas de abordar esse consumidor. E aí, assim, gente, a gente fica buscando, né, dicas. Como fazer isso, né? Que frase que eu posso falar? O que que eu posso dizer? Ah, eu não posso falar, eu posso ajudar, mas o que que eu falo do contrário? Eu vou falar bom dia, bem-vindo Adidas, né? Como que é essa abordagem? Gente, aqui, a dica que a gente vai trazer é que a conexão inicial ela tem que ser feita da forma mais natural e espontânea possível. É isso que a gente espera dos nossos consumidores, né? Porque memorizar frases não vai dar certo, né? Porque uma coisa que eu sinto muito é que se a gente memoriza o que tem que ser feito, se a gente cria um roteiro na nossa cabeça do que tem que ser feito e a gente decora isso, se qualquer coisinha sair fora da sequência, a gente já perde a mão, a gente já se atrapalha e não sabe como retomar o passo a passo. Então, por isso que tudo que a gente vai falar aqui hoje para vocês vai ser de uma forma mais natural e orgânica possível, para que, independente do perfil do consumidor, independente de como ele chega, da primeira recepção, vocês consigam manter, né, as habilidades que têm que ser entregues ali dentro de um atendimento memorável, né? Então, o que é importante para a gente conseguir, de fato, fazer essa abordagem, essa conexão natural e espontânea? Identificar o perfil do consumidor e se adaptar a ele. Então, poxa, a gente tem, né, uma gama de consumidores, de vendedores muito descolados, muito jovens, né, na nossa loja. Se entra uma senhorinha, por exemplo, super recatada na nossa loja, como que esse vendedor vai abordar essa consumidora? Da mesma forma que ele aborda um skatista, por exemplo, um rapper que entra na loja? Não, a gente vai ler o perfil do consumidor que está entrando e vai se adaptar, né? Então, qual linguagem que eu vou usar? Que tipo de oi que eu vou dar para esse consumidor, identificando o perfil que ele tem, né? Então, essa é a primeira coisa. Postura, comunicação não verbal, leitura do consumidor, então identifiquei qual que é o perfil dele e como que eu me comunico com ele. E aí eu me adapto para que faça sentido de acordo com o perfil. Então, evitar frases prontas ou robotizadas é isso que vai determinar que a Adidas é diferente, que a gente está oferecendo uma experiência, um serviço diferente, porque o posso ajudar, o seja bem-vindo à loja tal, é o tipo de abordagem que ele encontra em qualquer loja. Qualquer loja que ele vai visitar fala isso. Então, como que a gente faz com que a experiência seja diferente? Que a gente mostre que a gente é uma marca diferente, evitando essas frases prontas. Usar a técnica do quebra-gelo, que vários de vocês mencionaram aqui nas mensagens no chat, né? Então, como que eu quebro o gelo? Como que eu solto uma frasezinha ali que vai quebrar o gelo, de fato, né? Que vai gerar uma conexão, que o consumidor que talvez entrou um pouco tímido, né? Um pouco com a guarda baixa, com a guarda fechada, eu consigo soltar uma frasezinha ali e quebrar o gelo, né? E, por fim, demonstrar interesse autêntico, né? Demonstrar que você está feliz, de fato, com a entrada daquele consumidor na loja, que você está recebendo ele bem, que você quer, de fato, apresentar a loja para ele, que você está à disposição, que você tem informação e técnica suficiente para apresentar um produto de qualidade, para ofertar um produto com segurança. Então, é nesse interesse inicial que você vai conseguir transmitir toda essa mensagem. E aí vocês vão ver que aqui a gente não vai trazer exemplos de mensagens, exemplos de frase, porque justamente a ideia é que não é que vocês memorizem nada, não é que vocês tenham uma receita pronta, as frases prontas ou robotizadas, mas que vocês consigam seguir esses steps de identificar o perfil do consumidor, se adaptar, usar o quebra-gelo e demonstrar interesse genuíno. Essa é a receita para uma conexão inicial de forma natural, espontânea e genuína, né? Porque esse que é o grande diferencial. Alguma dúvida aqui, gente? Está tranquilo? Eu não estou conseguindo acompanhar nada do chat, porque tem umas mensagens grandes, aí não dá tempo de eu ler, senão eu vou ficar só lendo o chat. Porque se tiver Acho que alguma não, coisa. tá? Eles estão Tá, trazendo informações das lojas, técnicas que legal. eles usam, então tem ideias bem legais Perfeito. aqui no Que chat. legal. Vou ler tudo depois. E aí, seguindo, então, a gente deixa aqui uma dica, né, para vocês líderes sobre essa primeira habilidade, né, sobre essa primeira etapa, que é vocês, a partir de agora, né, observarem esse comportamento no início de todos os atendimentos, né, o máximo que vocês conseguirem, e a partir de hoje começarem a dar feedbacks rápidos, né, assim que acabar o atendimento, para que o time de vocês
consiga desenvolver essa habilidade, né? E entender, putz, o que que eu poderia ter feito de diferente, o que que dá para fazer melhor. Então, já ir começar a mudar essa mentalidade, trazendo essa dica para vocês, né? Para que vocês realizem com os times de vocês, tá bom? E aí, seguindo aqui, então, né? A gente vai para a segunda etapa, a segunda habilidade que a gente precisa desenvolver, que é a escuta ativa, né? Então, ouvir, gente, é servir. Então, quando a gente está falando de serviço, de atendimento, a gente está ali, de fato, à disposição para servir o nosso consumidor, né? Não é à toa que a gente chama de serviço. E ouvir o consumidor, além de ser o mínimo que a gente pode oferecer para ele, é servir. Então, é a essência do atendimento, é a gente conseguir escutar de verdade o que o nosso consumidor tem para dizer. E a escuta ativa é o que vai diferenciar um vendedor comum de um especialista, né? Porque o vendedor comum é aquela pessoa que não tem interesse nenhum no consumidor, né? Que ele só quer saber o que ele está buscando. Então, o consumidor vai falar um tênis, ele pode pegar qualquer tênis ali na prateleira, entregar na mão dele, ele vai no caixa e foi feita a venda. Mas não é isso, né? Não é sobre isso. Quando a gente fala de um especialista, né, de alguém que está ali realmente como um especialista de vendas, né, alguém para realmente oferecer um atendimento diferenciado, com uma consultoria de vendas, é alguém que vai, antes de mais nada, escutar o consumidor, né? E aí, para isso, né, para que a gente consiga estabelecer uma conexão, uma conversa com o consumidor, né, para que a gente possa ouvir o consumidor, as perguntas abertas, elas são essenciais, né? Então, o que o nosso time de vendas ele precisa exercitar é evitar fazer perguntas que o consumidor vai responder sim ou não, ou só estou dando uma olhadinha, né? Então, aqui eu trago alguns exemplos, né? Mas isso é uma infinidade, não tem frase certa e frase errada, é só um exercício mesmo de que eu preciso fazer uma pergunta que me gere uma conversa, que abra um diálogo com o consumidor. Então, por exemplo, o que você busca em um tênis de corrida? O que o consumidor vai responder aqui? Não, impossível. O que você busca em um tênis de corrida? Sim. Não, né? Ele vai falar pelo menos uma frase completa. E aí é o gancho que o nosso vendedor faz para iniciar um diálogo ali, para iniciar uma conversa, uma troca com esse consumidor. Então, qual foi a sua experiência com esse tipo de produto? Como você costuma usar esse tipo de peça no dia a dia? Tem algum detalhe que faz a diferença para você? Então, são exemplos de frases, né, que vão abrir a porteira ali, abrir fazer o gancho para que haja um diálogo, para que haja uma troca. E aí, a partir daí, o jogo de cintura, né, a condução do vendedor para manter esse diálogo e adquirir cada vez mais informações, né, para que consiga ofertar o melhor produto, né, a melhor experiência para o consumidor. E aí, algumas E acho técnicas. que essa parte da pergunta certa é muito legal, que também abre um leque muito grande, assim. Então, você entender Super. o que é mandatório para a pessoa faz com que você consiga trazer outras opções também. Então, por exemplo, Exato. a pessoa vai comprar uma jaqueta. E aí, ela falou uma jaqueta, mas quando você começa a perguntar e a se interessar mais pela pessoa, você descobre para ela que mandatório é que seja mais cropped, por exemplo, que ela gosta de jaquetas curtas. Aí você já, puta, na sua cabeça já abre aquele leque, você fala, nossa, a pessoa vai comprar uma jaqueta preta, se eu trouxer 10 jaquetas pretas, sendo que é só uma cropped, vale muito mais a pena eu trazer a única cropped que eu tenho, preta, e, sei lá, de muitas outras cores, porque eu já sei que para essa pessoa o que é importante é ser cropped. Então você já vai lá abrir na sua cabeça, então assim, entender o que para aquela pessoa é importante vai fazer com que Super. você consiga definir um pacote para oferecer para ela, né? E não vai perder venda, porque você Total. Ou traz então, exatamente o que ela está buscando. exato, ou até se ela gosta da jaqueta cropped, por exemplo, vou trazer uma calça de cintura alta, né? Para ela já sem intenção nenhuma, prova com essa calça, porque aí você já vai ver como fica com a calça cintura alta. Gente, provou, o look combinou, é meio caminho andado, sabe? Então, realmente a pergunta aberta, ela vai abrindo possibilidades, ela vai abrindo diálogo, e aí você, se você for atento, porque aí que está o pulo do gato também. Não adianta só eu fazer pergunta e não escutar e não saber interpretar o que o consumidor disse, né? Então, é ouvir atentamente, saber o que ele quis dizer e pegar a minúcia ali. Sempre tem, sabe, o famoso pingo no i. Então, para bom entendedor, o pingo no i basta. É tipo isso. Então,
pegar ali o detalhezinho do que ela falou e que não necessariamente foi dito, mas o que está subentendido ali no que ela falou, para conseguir buscar possibilidades dentro dessa venda. Então, algumas outras técnicas complementares aqui vêm muito nesse sentido. Então, por exemplo, a escuta ativa pode ser praticada também quando você parafraseia o que o consumidor falou. Então, parafrasear é muito importante. Então, o consumidor falou: o conforto é importante para mim. Então o conforto é mais importante para você, certo? Isso confirma para o consumidor que você ouviu, então você está dando um atestado de eu escutei o que você falou, e também garante que você ouviu realmente o que ele falou. Então, é uma forma de você confirmar que, tá, eu entendi certo, é isso mesmo. E o silêncio ativo, né? Então, a gente tem muita. Como fala? Gente, como eu tô com um defeito que eu tô esquecendo as palavras. Anseio, não sei qual que é a palavra. O padrão, a gente tem um padrão, mas não é padrão, estereótipo, de que o vendedor ele tem que falar muito, ele tem que ser muito falante, mas não necessariamente, né? Então, o vendedor ele tem também que escutar, ele tem que fazer a pergunta e tem que dar espaço para o cliente pensar na pergunta e conseguir se expressar, né? Então, aquele vendedor que só fala, só mostra a loja, sai apresentando um produto atrás do outro, ele não parou para ouvir o consumidor, né? Às vezes ele está enchendo o consumidor de produto rosa, trouxe o estoque inteiro de produto rosa só porque é uma mulher e ela odeia rosa. A cor favorita dela é azul, ela teve um trauma com a cor rosa e ela não gosta de rosa, sabe? Então, ouçam o consumidor, né? Parem para ouvir, dê espaço para ele falar e não fiquem o tempo inteiro, né, falando sem parar, como se só você tivesse espaço ali porque você é o vendedor da loja, né? Pelo contrário, a gente tem que mais ouvir do que falar. Isso é válido para a vida, tá, gente? Não só como vendedor. Então fica a dica aí para todo mundo. E aí, o que a gente deixa de dica aqui também para vocês, líderes, é de desenvolverem um banco de boas perguntas, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de perguntas abertas, né? Então, comecem a observar o time de vocês, né? Os vendedores, eles têm já muitas técnicas, né? A gente está trazendo aqui como uma técnica, mas muitos dos nossos vendedores já fazem isso de forma natural, eles já têm isso de forma genuína com eles, né? Então, comecem a observar ou pensem, né, mentalizem coisas que fazem sentido para vocês, de frases que são boas, frases abertas, perguntas abertas, e que podem ficar de exemplos reais para o time. E aí, criem um banco de boas perguntas, né? Seja no mural, ou sei lá, num huddle, num ponto de partida, compartilhem com o time, sei lá, um grupo de WhatsApp, não sei, né? Aí fica a critério da criatividade de vocês, de compartilharem essas boas práticas, né? E aí isso virar um exercício diário, né, de boas perguntas abertas aí para que sejam feitas com nossos consumidores. Certo? Tá claro até aqui? Algum tópico na... Não, a galera falando chat? exatamente, é isso aí, bora, então bora. Que bom. E aí a gente segue, então, para a etapa 3, né? Para a nossa habilidade 3 aqui, que é a personalização, né? Que, como eu brinquei lá no começo, não é a Maker Lab, mas é tratar o cliente como único, né? Então, como que a gente faz, né? Que o cliente entrando na nossa loja, ele sinta que ele não é mais um, né? Não é só mais uma pessoa entrando ali na loja, não é só um número, não é só minha meta batida, né? Mas é um ser humano, alguém que vem com a carga do dia, às vezes pode ser uma carga negativa ou uma carga muito positiva, né? E se ele está com uma carga negativa, como a gente ajuda a melhorar? Se ele vem com uma carga positiva, como que a gente não derruba a positividade dele, né? Porque isso também pode acontecer. Então, como que a gente faz ele se sentir que a entrada dele na loja é importante, que a gente valoriza o fato dele estar ali, né? E não é só mais uma pessoa passando dentro da nossa loja. E aí eu trago aqui alguns exemplos de personalização. Então, você comentou que joga futebol às quartas-feiras, né? Essa chuteira tem uma ótima atração em quadras indoor. Então, lembrar, né? Para isso, antes, a escuta ativa. Então, lá, né, na conexão inicial, na escuta ativa, o consumidor comentou que ele joga futebol de quarta-feira. E aí, depois, o vendedor repetiu isso. Como você comentou que joga futebol, e às vezes eles nem estavam falando de futebol, às vezes estavam falando de outro produto, mas ele mencionou. Então,
e trabalhando isso, trazendo essa personalização. Ó, isso aqui é para você, porque você comentou que joga futebol. Né? Então, não é algo que você ofereceria para qualquer consumidor, é para ele, porque toda quarta-feira ele joga futebol. Isso é um exemplo de personalização. Ah, esse modelo tem ajuste no tornozelo, que muitas mães buscam para a segurança das crianças. Então, gente, vamos lá. Eu e Renata aqui somos mães. Gente, não tem nada que deixa uma mãe mais com brilhinho no olho do que, primeiro, mencionar o filho, mencionar o fato dela ser mãe e demonstrar que você também está preocupado, que você está dando alguma atenção, que você está valorizando isso de uma certa forma. E aí, você mencionar isso, né? Ah, muitas mães buscam para a segurança das crianças, né? Você está demonstrando que você entendeu que ela é uma mãe cuidadosa, que ela se preocupa com cuidado com o filho, né? Que tem um produto adequado, um produto que vai proporcionar uma segurança. Então, isso também é uma ideia de personalização. Ah, você já usa produtos da Adidas, então ó, alguém que está chegando, de repente, com uma camiseta lá com tricóio. Ah, você já usa produtos da Adidas, esse aqui segue a mesma forma do modelo X que você citou. Então, aqui eu dei o exemplo errado, né? Porque eu não li a frase inteira antes de falar. Mas se ele já citou que usa algum modelo, né? Que ele já é consumidor da Adidas e tem algum modelo em casa. Então, você trazer isso para a jogada, né? Você trazer isso para o diálogo que você está tendo. E aí, aqui, gente, é só alguns exemplos de frases para uma troca, para um momento de conversa. Mas tudo que puder ser feito no atendimento para demonstrar que esse cliente é único, que ele é especial, que a gente valoriza a presença dele dentro da loja, tá válido, né? Essa é a regra. E aí, você trouxe aqui alguns exemplos que são muito linkados à escutativa, né? De você Sim, trazer um produto personalizado para aquela pessoa. Mas eu acho que aí, mais do que isso, é também o atendimento personalizado de acordo com não só a personalidade da pessoa, mas com o momento que ela está vivendo. Por exemplo, chega uma pessoa dentro da loja que você percebe que está super atrasada, está morrendo de pressa, precisa ser atendida de forma rápida. Puta, se você for uma pessoa super vagarosa, quiser mostrar e ter uma conversa longa, isso vai trazer muita angústia, ansiedade para aquela pessoa. Sim. Então, é importante entender que a pessoa está com pressa e que aquele atendimento tem que ser mais direcionado. E aí eu pensei também em dois exemplos muito legais e até uma ideia para vocês. Por exemplo, a Ká falou, né? Nós somos mães de crianças pequenas e, nossa, quando eu vou nas lojas com minhas filhas, gente, coitado do Vini, não sei se o Vini está aqui, do Eldorado, meu Deus. A última vez que a gente foi, elas ficaram pulando no puff e tudo mais. E assim, é muito cansativo, é muito estressante você ir numa loja, querer fazer alguma coisa e a criança fica pulando, correndo e tudo mais. E aí teve uma loja de outlet, acho que foi de outlet, qualquer coisa você me corrige, que eles tiveram uma ideia genial. Eles imprimiram desenhos da Adidas, preto e branco, e tinham giz de cera e lápis de cor dentro da loja, e chegavam os consumidores com filhos, o vendedor já ia lá falar, tô vendo que você tá com seus filhos, posso dar canetinha, lápis de cor, enfim, para eles pintarem? E aí, gente, é uma paz no coração da mãe. Nossa, total. Seus filhos estão lá, distraídos com um brinquedo novo, porque, óbvio, você tem os seus instrumentos, você tem os seus brinquedos, mas qualquer brinquedo novo, que pode ser uma rolha e uma folha de caiu da árvore, é mais interessante para a criança. Então, pronto, você coloca ali um desenho, giz de cera para as crianças e fala, pinta aqui, pronto, a mãe vai relaxar, vai conseguir fazer um atendimento, uma compra com calma. Eu tive uma outra ideia também que faz muito sentido. Por exemplo, chega uma pessoa na loja cheia de sacola, e você quer mostrar as coisas para a pessoa e a pessoa deixou as sacolas num canto, aí ela fica olhando o que você está oferecendo, mas fica olhando a sacola. Fica olhando a sacola, ela não está 100% presente no atendimento. Sim, então, você pode oferecer. Você quer que eu leve as suas sacolas e guarde no caixa ou no estoque até o final do atendimento para você ficar mais tranquila e poder prestar atenção no atendimento e tudo mais? A pessoa vai falar, nossa, gente, o vendedor percebeu que eu estava angustiada e está tomando conta de mim, das minhas coisas, sabe? Então, são esses detalhes, assim. Tá com uma pessoa de idade, oferecer para se sentar, tá esbaforida, oferecer um copo d'água. Então, é uma pessoa, assim, atender de forma diferenciada para cada uma das pessoas. Então, acho que esse é o gatilho, assim, são esses cuidados, né, Ká? Super, e aí, assim, um ponto de atenção é o quanto tudo se encaixa, né? Desde o que a gente falou. Então, a personalização, ela vai nascer lá desde a adaptação. Então, como que você vai se adaptar àquele perfil? Na conexão inicial ali, você já vai se adaptar ao perfil da pessoa que entrou. Com a escutativa, você já vai entender quais necessidades ela tem, que são diferentes do consumidor anterior que você estava atendendo. E aí, com isso, você vai conseguir criando a personalização, né? Se adaptando ao perfil do consumidor,
praticando a escutativa e aí aplicando as técnicas de personalização, né? E aí, para aplicar isso com mais naturalidade, né? Então, sempre observar a linguagem corporal do consumidor também. Então, não só você praticar uma linguagem não verbal para o consumidor observar, mas você observar também a linguagem corporal do consumidor, qual que é o estilo dele, e aí, de novo, né, fazer as perguntas abertas, né, e usar as respostas como gancho para sugestões que você vai fazer na sequência. Né? E aí, uma dica para os líderes, né, é estimular o uso do nome do cliente, por exemplo. Então, isso fazia parte do Mystery Shopper, né? Já era o primeiro ponto negativo ali que todo mundo tomava, era quando não perguntava o nome do cliente ou quando não falava o seu próprio nome, né? Então, isso é fundamental, assim. A gente tem até aquele ditado, né, que fala, quando você dá nome, começa a se apegar, né? Porque, de fato, quando você sabe o nome da pessoa, primeiro, ela se torna única, porque não é qualquer pessoa que entrou ali, é a Renata que entrou na loja. É a Renata, mãe da Manu e da Carol. Então, né, com a escutativa, com a personalização, isso vai se tornando cada vez mais íntimo, né, da pessoa, e você vai conseguindo criar essa personalização. E sempre perguntar as preferências, né? E contextualizar sugestões com base no que foi dito. Então, vamos lá: adaptação, escutativa, personalização, né? E assim a gente vai construindo a jornada do atendimento. E aí, aqui na sequência, né, vem os benditos dos contornos de objeções, né? Que também, como eu brinquei, muito difícil a gente não ter um atendimento que a gente não tenha que, pelo menos, contornar uma objeção, né? Só que o que a gente precisa exercitar todos os dias, e exercitar principalmente com o nosso time, é que a objeção ela não pode ser o fim do atendimento. Então, quando o consumidor traz uma objeção, não pode dar aquela sensação de, putz, ele fez uma objeção aqui, ele não vai comprar. Pelo contrário, né? É uma forma de promover um diálogo e de você ter uma troca ali, de você poder se aprofundar nesse atendimento, né? Não de encerrar ele ali. E aí, como que a gente faz isso, né? Então, eu trago aqui para vocês 3 técnicas, né? Um passo a passo, de 3 passos, de como contornar objeções. Então, o primeiro, de novo, a escutativa, né? Então, a gente vai ouvir a objeção com atenção e principalmente com empatia, né? Sem interromper. Então, deixa o consumidor falar a objeção, deixa ele expor o que ele está sentindo. Então, ó, escuta ativa e silêncio ativo. Eu vou parar de falar e vou ouvir, né, qual é o ponto que o consumidor traz aqui para mim. Validar o ponto de vista do cliente é o segundo passo. Então, mostrar que você compreendeu e com empatia que você valida que isso é genuíno, que isso é importante para ele, ou que realmente é um ponto para ele. E aí, o terceiro, responder com soluções. Então, apresentar alternativas ou benefícios, né, que contornem essa objeção. Então, como que isso seria na prática, né? Aqui tem alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Então, vamos supor que o consumidor falou: tá caro, né? Então, como que a gente aplica na prática os 3 passos? Então, entendi, né? Então, demonstrei que eu ouvi o que ele falou. Esse modelo tem um custo mais alto mesmo por conta da tecnologia X que proporciona o benefício Y. Aí aqui eu validei o que ele falou. Não, realmente esse modelo tem um custo mais alto por conta de XPTO. E o que é importante aqui? O consumidor ele trouxe, tá caro. Quando eu falo tá caro, isso acaba soando de forma pejorativa, né? Agora, quando o vendedor responde, não, realmente esse valor ele tem um custo mais alto por causa disso e disso e disso, olha a diferença, o impacto que tem. Né? É diferente estar caro ou ter um custo elevado porque me entrega uma lista de benefícios. Né? Então, o vendedor já traz esse gatilho mental de que não é que ele está caro, ele tem isso, 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 isso. Né? Só que ele não está falando dessa forma, ele está falando de uma forma gentil, de uma forma empática. Né? E aí, dá um espaço para o consumidor pensar, né? Então, é porque ele tem essa e essa tecnologia, porque talvez com a reflexão ele fale, então realmente não está caro, né? Porque tem esses benefícios. Mas se ele continuar com objeção, posso te mostrar uma opção similar com ótimo custo-benefício. E aí, para não perder a venda, né? Para aprofundar esse atendimento e dar continuidade, eu ofereço um outro produto com um custo-benefício melhor. Então, esse é um exemplo. Ou vou pensar. Claro, de novo,
Demonstrei que eu escutei o que ele falou, que eu compreendi. É uma decisão importante. Validei o fato dele precisar pensar, né? Eu concordei com ele. Não, realmente, você precisa pensar, é uma decisão importante. Aí o contorno de objeção meio velado, né? Vou repetir as informações para você lembrar depois. E aí, repetindo as informações, talvez a gente dê a chance do consumidor já tomar uma decisão ali na hora, né? Então, é uma técnica também que pode ser utilizada. Ou apresentar outro produto, enfim, aqui são só exemplos. A mesma coisa, não preciso agora. Ah, entendi. Tem algo que você precisa para hoje? Posso te mostrar lançamentos. Ou, putz, esse modelo não me agradou. Ah, obrigado por compartilhar. Tem algo que você busca em um produto que esse não tem? Então, aqui são vários exemplos práticos de como que a gente pode exercitar, mas sempre usando esses 3 passos. Ouvir atentamente o que o consumidor está falando, com a escutativa, validar a objeção, porque o cliente ele tem razão de fazer aquela objeção, porque de repente não faz sentido para ele, não atende a necessidade dele. Então a objeção ela nunca vai ter errada, é a verdade do consumidor. Então você valida essa verdade e aí você traz uma objeção, e a objeção ela precisa sempre ser uma solução para o consumidor e não mais um problema, né? Então aí é uma técnica importante também. E aí a dica, né, para os líderes é de fazer de repente também um mural com objeções reais e respostas que foram bem sucedidas, né? Então, de repente conversar com o time, pegar ideias ali, como que você já contornou uma objeção que deu certo, ou a partir de hoje observar o time também e anotando objeções reais que foram contornadas e que deram certo, seguindo esses 3 passos, né, que eu mostrei para vocês, e aí também a gente construir um mural de boas práticas, né, para que a gente consiga ir reverberando isso com o nosso time. Tá bom? Ficou claro, gente, aqui para vocês? Deixa eu dar uma olhada rápida no chat. A gente já está com um pouquinho tempo, né? Vou dar uma aceleradinha agora, mas a gente já está indo para o último tópico, né? Para nossa última habilidade, que é o encantamento, né? Então, como que a gente cria momentos memoráveis para o nosso consumidor, né? Aqui a gente diz que a memória emocional ela é muito mais duradoura do que a racional, né? E o exemplo que a Rê trouxe lá do dia que ela foi fazer exame é muito isso. Porque pela memória racional, ela poderia ter ficado pé da vida com ela mesma, porque ela errou o dia do exame. Mas pela memória emocional, ela até traz isso como um bom exemplo, como uma boa prática de algo que fez bem para ela, porque ela foi bem tratada. Então, olha como a memória emocional ela tem mais peso, né? Então, como que a gente faz? Como que a gente cria momentos para o nosso consumidor para que a memória emocional fale mais alto e gere grandes experiências, né? E aí aqui eu trago até alguns exemplos parecidos com o que a Rê comentou ali quando a gente estava falando de personalização, né? Que aí a gente tem os perfis dos clientes e aí algumas ideias de encantamento que a gente pode trazer. Eu não vou entrar muito no detalhe, porque a gente já falou um pouquinho, mas é tipo isso. Então a gente está com um cliente indeciso. Poxa, como que eu vou gerar um encantamento para ele? Eu demonstrar que eu me preocupo com ele, que eu percebi o perfil dele, e eu não vou fazer um atendimento super moroso, um atendimento que vai apresentar muitas opções para deixar ele ainda mais indeciso. Eu vou tentar facilitar a decisão dele. Então, fazendo um atendimento mais objetivo para que ele consiga tomar uma decisão. Aí o exemplo do cliente com criança, né? Então, como que eu dou uma atenção à criança, como que eu acolho essa criança, que eu mostro que eu não estou desconfortável com a presença dela na loja. Balão, Julião? Isso faz muita diferença, né? Um cliente que é recorrente. Gente, um cliente que entra toda hora na loja, se ele não entrar na loja e você não souber o nome dele, não chamar pelo nome, ele vai se sentir super mal. Poxa, eu vim aqui toda semana, até hoje eles não memorizaram meu nome. Né? Então, é também uma ação de encantamento o consumidor entrar na loja e já ser reconhecido pelo nome. Né? Esportista, você saber que ele pratica um esporte, e aí você oferecer o que tem de novo na loja, oferecer para ele na Run Lab, né? Mostrar produtos com tecnologias diferenciadas, enfim, né? Um cliente com pressa, oferecer um atendimento ágil, objetivo, um cliente que ainda não conhece a marca, você apresentar a marca, contar a história da Adidas, apresentar os benefícios, cadastrar na Adclub. Então, isso são ações, né, que promovem um atendimento encantador e que faz com que o nosso consumidor saia encantado pela loja, né?
E aí, até vou destacar aqui que a Rê, ela acabou antecipando e trouxe, né, esses exemplos em personalização para vocês verem como tudo se conecta, né? Que, na verdade, e aí esse é o grande segredo, né? E é por isso que a gente quer tentar traduzir o SEI para vocês de uma forma mais clara, porque é muito difícil a gente separar o atendimento por etapas, né? Porque, na verdade, ele é orgânico. Então, aqui o que a gente traz são habilidades, na verdade, né? Até a gente está chamando de etapa, mas na verdade são habilidades, né? Como que eu faço o primeiro contato, como que eu gero uma conexão genuína, como que eu escuto ativamente o consumidor, como que eu personalizo meu atendimento, como que eu gero encantamento e como que eu contorno objeções, né? E isso independente do momento da jornada dele ali na loja, se é no começo, no meio ou no fim, é importante que todas essas habilidades elas sejam aplicadas durante o atendimento para que seja um atendimento memorável, né? E aí a última dica aqui, falando dessa última habilidade, é também, né? Então, as dicas são sempre em criar murais, né? Mas para que a gente consiga reverberar isso, né? É com ideias de encantamento. Então, coisinhas que são feitas no dia a dia, como o balão que o Julião, por exemplo, mostrou ali no vídeo, e que podem ser colocadas no mural ali como ideias, né? E estimulando que outras coisas surjam, né? Então, por exemplo, ter o desenho para pintar para as crianças, né? Ainda mais agora com a febre do Bob Goods, as crianças iam amar. Então, tem várias coisinhas que podem ser feitas e que vocês podem compartilhar. E aí eu deixo também o nosso grupo super aberto para essa troca de experiências. Então, de tudo que a gente falou aqui, se tem coisas que vocês já praticam na loja, depois compartilham lá no grupo, vamos trocar, vamos criar uma grande corrente aí de troca de boas práticas, né? Para que a gente consiga, assim como a Rê falou lá no começo, também ter um padrão, né? A gente conseguir que a pessoa que compra lá na loja do Julião, em Vila Velha, tenha o mesmo nível de experiência, se sinta personalizado, encantado, da mesma forma lá em Mossoró, lá no Rio Grande do Sul. Então, como que a gente dissemina, né, esse padrão de atendimento e esse padrão de encantamento que os nossos consumidores vão ter com as nossas lojas, tá? Então, essas são as 5 habilidades, né, que são muito importantes que os nossos times desenvolvam. E aí, seguindo aqui, a Rê vai abordar com vocês, né, alguns serviços que a gente tem na nossa loja e que fazem parte do nosso atendimento hoje, que eu sei que é muito difícil, depois de tudo isso que a gente falou, ainda tem todos os serviços que a gente precisa oferecer, e aí como é que a gente faz isso da melhor forma possível, né? Boa, Cá. A gente já está caminhando para a reta final de hoje, tá, gente? Vou pedir, acho que a gente vai extrapolar, acho que 10 minutinhos, se vocês conseguirem ficar até 4h40 com a gente, vai ser legal que a gente vai falar de próximos passos. Mas só para vocês entenderem, o que eu acho muito legal desse momento de falar de serviços é um tema que a Cá trouxe agora há pouco, de ser uma coisa natural, sabe? Não tem regra, não tem a frase perfeita, não tem o momento perfeito. Na verdade, é você entender a necessidade de cada cliente. Então, Cá, passa aí para o próximo slide, por favor. A gente tem alguns serviços que nem todos têm em todas as lojas, mas só para vocês entenderem, são oportunidades para Adidas, obviamente, para a gente vender mais, mas para o consumidor é uma oportunidade muito legal, porque muitas vezes o cliente nunca foi numa loja que tem uma esteira para ele testar um produto, e na nossa tem. Ou ele nunca foi numa loja que você pode personalizar um produto e que a pessoa que ele vai presentear nunca ganharia algo similar. É uma coisa que foi feita para ele. E a gente tem com o Maker Lab. A Ad Club, com todos os benefícios que a gente tem, voucher de desconto e comunidades e tudo mais, as marcas não têm esse tipo de diferencial e a gente tem. Click and collect, venda digital, caramba, tem facilidade maior do que essa? Às vezes não tem em estoque, às vezes a pessoa tem pressa para receber, enfim, a gente tem essa oportunidade de oferecer também. E o NPS também, que é a nossa plataforma de feedback para a gente entender o que o cliente achou dentro da loja. Mas, gente, só para vocês entenderem que a gente tem várias ferramentas e que é muito importante que vocês saibam oferecer no momento certo para cada um dos consumidores para trazer ainda mais valor, não só para a venda de vocês, mas também para a compra do consumidor, porque é mais uma ferramenta para ele estar dentro do nosso universo, para que ele possa conhecer os nossos produtos. Então, saibam a hora certa, o momento da conversa e o momento da interação para oferecer cada uma desses serviços, né, Cá? Super, Rê, porque acho que é isso. O grande segredo aqui é que isso faça parte da jornada, né? Então, com todas as dicas que a gente deu, então,
Identifiquei que o cliente é um corredor, por exemplo, aí que eu vou oferecer uma Relab. Não tem que ter um roteiro para todo consumidor que eu vou entrar na loja, eu vou apresentar isso nessa sequência, porque isso realmente vai deixar o atendimento robotizado, vai ser difícil de memorizar, vai acontecer aquilo que eu falei no começo, que se algo sair fora do roteiro, o vendedor já não sabe como retomar. Então, é aproveitar os ganchos, né? Aproveitar os momentos ideais para introduzir esses temas. O Ad Club, por exemplo, né? A gente fez um treinamento quando surgiu o voucher em franquias, com dicas de como usar. Então, por exemplo, o Ad Club ele pode ser até um contorno de objeção. Então, esse produto está muito caro, sim, mas olha a quantidade de pontos que você vai ganhar com a compra desse produto, que você depois vai poder resgatar o benefício tal. Ou então, realmente está com um custo mais alto, porque tem a tecnologia XPTO. Deixa eu ver se você não tem um cupom do Ad Club aqui que você consegue garantir um desconto nesse produto. Então, como que vocês usam também a favor de vocês, a favor da loja, a favor do vendedor, todos esses recursos que a gente tem na loja, né? Então, finalizei um atendimento que foi muito bom, não deixa de responder o NPS, né, para a gente saber que você gostou da experiência ou sentiu que não foi tão legal. Avalie aqui para a gente saber como que a gente pode evoluir ou como que a gente mantém um padrão. Então, sempre introduzir na conversa as ferramentas que a gente tem na loja, né? Esse é o grande segredo. E aí, a dica que fica aqui também nesse tema é isso, né? Treinar o time para que os serviços sejam oferecidos no momento certo, de acordo com o perfil, interesse, né? E nunca de uma forma genérica. E aí, para isso, todas aquelas etapas, né? Todas aquelas habilidades, elas precisam estar ativas e sendo executadas da melhor forma, né? Para que o vendedor saiba identificar o momento ideal de oferecer cada um desses serviços, né? E aí é isso, gente. A gente termina o conteúdo aqui, né? Mas a gente tem agora na sequência os próximos passos de como vai funcionar com vocês, né? Então a gente falou dessas 5 habilidades a serem desenvolvidas, né? E esses vão ser os conteúdos, né? Das semanas de setembro, né? Então, quando a gente finalizar os nossos módulos, lembra que eu falei lá no começo que a gente vai começar uma jornada de 5 semanas com conteúdos e atividades que a gente vai realizar em loja. E aí aqui eu trago para vocês, então, como que vai funcionar. Então, cada uma das habilidades que eu mencionei no conteúdo para vocês vai ser o tema de cada semana de setembro. Então, numa semana, vocês vão receber material para vocês aplicarem com os times de vocês, falando de primeiro contato, então, falando de linguagem não verbal, de conexão genuína, e aí vocês vão ter ideias de como aplicar esse huddle, de como fazer uma dinâmica de grupo e do que vocês vão observar no time de vocês naquela semana. E aí a gente vai para a semana 2 com escutativa, a semana 3 com personalização, a 4 com contorno de objeções e a 5 com encantamento. Então, todas essas habilidades que a gente falou agora, elas vão ser executadas semana a semana para que no final de setembro a gente tenha um time 100% desenvolvido aí com cada uma dessas habilidades e aí garantindo experiência para o nosso consumidor, tá? Mas fiquem tranquilos que isso aqui vai acontecer em setembro e aí toda semana a gente vai soltar para vocês o conteúdo, o materialzinho de como que vai funcionar e aí a gente dá as coordenadas direitinho para vocês, tá? E aí é muito importante, né, que a cada semana vocês expliquem o porquê da semana para o time, né, conectando com a cultura e com as metas da loja. Então, usem até os KPIs. Então, a gente está com dificuldade de conversão, talvez porque esse comportamento não está sendo executado. Então, usem isso também de uma forma estratégica, né, olhando para a necessidade da loja de cada um de vocês. Estimulem a troca, né, que os times consigam trocar como está sendo a experiência, qual que é a dificuldade, o que funcionou, o que pode melhorar, né? Pratiquem o feedback, para isso vocês vão ter um módulo, né, de observação, de comunicação, de feedback, então vocês terão insumo, terão ferramentas, né, para desenvolver esse perfil em vocês também, e sempre reforcem, né, o protagonismo do vendedor, né, sabendo que ele é o principal conector, como a gente falou lá, na jornada do atendimento, e está muito na mão dele transformar essa experiência, né? Sabendo que todos os outros têm, ou todos os outros cargos da loja, né? Tem um papel fundamental, mas o vendedor é o grande conector aí dessa jornada, tá? E aí, aqui, só para relembrar com vocês os próximos módulos, né? Então, a gente se encontra
terça-feira, no dia 19, também no mesmo horário, das 15 às 16h30, para a gente falar de Service Captain e Service Tool. E aí depois, no dia 26 e 27 também, com os módulos de comunicação e observação e feedback e coaching. Certo? Sabe o Gostaram? que eu queria trazer? Só para ficar claro para eles. A gente explicar por que para hoje a gente convidou tanto gerentes, quanto o sub, quanto o vendedor responsável. Se você quiser, eu posso dar esse spoiler, não me mate, mas aí depois você Pode falar. agrega, se você quiser falar um pouquinho mais. Mas só para vocês saberem, gente, vocês todos são líderes de loja, né? Cada um, enfim, na sua função. É muito importante que todos vocês estejam alinhados com o tema de serviço, que sejam exemplo de serviço e que saibam tudo que está rolando dentro da loja de vocês. Na próxima semana, a gente vai falar sobre uma posição dentro da loja, assim como um Store Coach e assim como um especialista, que de fato vai ser o dono do tema dentro da loja. E aí vai ser um momento em que a gente vai definir em cada uma das lojas quem vai ser esse guardião do serviço em cada uma das lojas. Então, assim, a gente quis trazer todos vocês hoje para que todos vocês conversem sobre o tema, todos vocês saibam sobre o tema, mas a partir da semana que vem a gente vai afunilar e, de fato, vai ter um guardião do tema em cada uma das lojas. É um spoiler, mas só para vocês entenderem do porquê que todos vocês estão aqui hoje, mas saibam que é muito importante que a gente tenha um dono, né? Aquela frase de cachorro com muito dono morre de fome, uma coisa assim. Essa é a nossa expectativa, tá bom? Para que a gente tenha, de fato, esse guardião do tema, mas na semana que vem a gente vai falar muito mais sobre isso, tá? Total. E assim, é óbvio que todos estão super convidados para participar até o final da jornada, né? Mas isso que a Rê falou é porque vai ter que ter. Aí o dono é presença obrigatória, né? Tem que garantir a presença dele nos módulos e os demais da loja, né? A gente super convida para estar aqui, porque eu acho que até para, né, ter conhecimento, ouvirem também, é super importante, tá? E aí, né? Mais uma vez a lista de presença para quem não respondeu, e vou mandar também a pesquisa, né? Então, eu já vi que no chat aqui vocês mandaram vários elogios, né? Mas para a gente ter isso registrado também, por favor, respondam a pesquisa. Eu estou com dificuldade para copiar o link aqui, peraí. Parar de Deixa eu ver falar. se eu acho aqui, Cá. Eu mando aqui, Cá, vai falando. Eu peguei. E aí, respondam a pesquisa, então, para a gente ter esse termômetro aí do que vocês acharam. É o nosso NPS, né? Eu sempre brinco com isso, então é o nosso NPS. Vamos mostrar para a regional e para a global que vocês amaram o nosso treinamento. Bem vendedor, ó. Mas é isso, gente. Estamos super felizes. Hoje foi só o primeiro passo aí da nossa jornada. Foi o momento que a gente mais falou de técnica de atendimento, mas vem muita coisa legal aí pela frente. Então, sigam com a gente e a gente se vê no dia 19 com mais conteúdos, mais dicas, onde a gente vai falar da ferramenta e os próximos módulos também com muito conteúdo para preparar vocês e deixar vocês cada vez mais desenvolvidos aí para liderar esse tema com o time de vocês. Fechado? Super obrigada. Obrigada, pessoal, por estarem aqui, sala cheia, e muito obrigada, Cá, pelo conteúdo. Obrigada, Rê. Pela liderança no tema, você é maravilhosa. Obrigada, gente. Vai ser Rê, sucesso! Vou mandar depois com tchau. no grupo, tá? Um beijo, gente. Beijo, gente. Arrasaram no conteúdo, muito bom. Ai, obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.